galera, nossa aula de hoje é sobre o Barroco, tá? Vamos falar sobre esse movimento literário muito importante na nossa história e na história de Portugal também. Então, galera, vamos começar aqui falando sobre um trechinho que eu tirei lá do livro do Cereja, né, que inclusive faz parte da sua bibliografia, que ele diz assim: o Barroco, arte que predominou no século XVII, registra um momento de crise espiritual da cultura ocidental. Nesse momento histórico, conviviam duas mentalidades, duas formas distintas de ver o mundo. De um lado, o paganismo e o sensualismo do Renascimento, em declínio. De outro, uma forte onda de religiosidade que lembrava o teocentrismo medieval. Então, gente, como eu falei para vocês lá na primeira aula, aqui em literatura é muito importante que a gente observe o contexto histórico da época que esses autores estão inseridos, porque assim a gente consegue identificar muito melhor o porquê das características daquelas obras ali. Né? Por que aquela obra, por que ele está escrevendo mais sobre Deus, ou por que ele está escrevendo mais sobre o homem, por que ele está mais triste, ou porque ele está mais otimista. Enfim, o contexto histórico ele vai influenciar muito no resultado dessas obras literárias. Então é muito importante que a gente entenda como que está esse contexto histórico aqui da época do Barroco, tá? Como eu falei para vocês, a gente sempre vai iniciar a nossa aula falando um pouco lá de Portugal, né? Porque isso consta no seu edital, apesar de não ser uma matéria que caia, né, na ESA, a gente ainda não teve nenhuma questão falando sobre Portugal. Na parte de literatura, é importante que vocês saibam porque está lá no seu edital, então pode ser que caia algum dia. Beleza? Então, galera, falando um pouco sobre o Barroco em Portugal, sobre o contexto histórico do Barroco lá, como que isso começou a acontecer, né, gente, lá em Portugal? Então, gente, isso aí tem muito a ver com o período da Reforma e Contra-Reforma de Martinho Lutero, né? Vocês devem lembrar lá de história o que aconteceu nessa época. Martinho Lutero, gente, estava insatisfeito com os poderes da Igreja Católica lá na Europa. Então ele foi lá e elaborou 95 teses, jogou na cara da Igreja Católica. Ele começou a questionar os dogmas do catolicismo e começou a fundamentar uma nova forma de religião, né? Essa forma de religião estaria embasada na fé, no conhecimento dos textos bíblicos, mas ela refutava alguns outros pontos, como o poder do Papa, ele desprezava o culto às imagens, por exemplo, né? Então, nesse contexto aí, surge o protestantismo, beleza? Também foi conhecido como Reforma Protestante ou Luterana. Aí, o que a Igreja Católica fez? Ela iniciou um movimento de contra-reforma, né? Então, ela começou a estabelecer mudanças internas dentro da Igreja. Por quê? Porque ela começou a ficar preocupada com a disseminação da fé católica. Então, eles criaram medidas de expansão da doutrina católica, como a Companhia de Jesus, por exemplo, que era responsável pela catequização de europeus, asiáticos e povos ameríndios, esse, no caso, o pessoal aqui da América, tá bom? E começou a praticar também medidas de perseguição, gente, como aquele Tribunal do Santo Ofício, tá? O que ele fazia? Ele fazia a Inquisição, era uma forma de punição àqueles que ficassem contra o catolicismo, tá bom? Então, gente, nessa Europa aí, tomada pelos ideais humanistas, né, do Renascimento, e que revolucionavam a perspectiva de como os seres humanos viam a si mesmos e ao planeta Terra, o Barroco surgiu. O Barroco surge nesse meio aí, que o homem não sabe bem se ele é um cara teocêntrico ou se ele é um cara antropocêntrico, ou seja, se para ele Deus está no centro do mundo ou o homem está no centro do mundo. Então você já pode tirar daí o quê? Que esse cara dessa época, o cara do Barroco, é um cara confuso, ele não sabe bem o que pensar, ele está ali entre o céu e o inferno, literalmente, ele não sabe bem a quem seguir, ele começa a contestar a igreja, eles começam a pensar, mas como assim o Papa manda em mim, o padre manda em mim, por que isso? Então as pessoas começam a contestar tudo, e nisso aí surge o Barroco. Então é muito importante que vocês observem como que esse homem do Barroco está pensando. Isso vai fazer todo sentido quando a gente começar a falar das características do Barroco, beleza? Então, gente, falando um pouco sobre o Barroco em Portugal, né? Um cara muito importante lá em Portugal foi esse cara aqui, Padre Antônio Vieira,
tá? Ele era responsável pelo desenvolvimento da prosa no período do Barroco, tá? Esse padre, gente, ele foi conhecido por sermões polêmicos, né? Ele criticava, entre outras coisas, o despotismo dos colonos portugueses, né? A influência negativa que o protestantismo exercia na colônia, e ele também criticava os pregadores que não cumpriam com o ofício de catequizar e evangelizar, tá? Ele criticou ferrenhamente a Inquisição, beleza? Então, até por isso ele foi perseguido, tá? Além disso, gente, ele também defendia os índios, ele defendia a evangelização desses índios, ele era contra a exploração dos índios, tá bom? Também defendia os cristãos novos, que eram os judeus convertidos ao catolicismo, que se instalaram no Brasil, tá bom? Então, ele foi muito famoso pelos seus sermões, tá? O mais famoso deles, para vocês anotarem aí, gente, é o Sermão da Sexagésima, tá? Esse sermão ele é dividido em 10 partes e ele é conhecido por tratar da arte de pregar, tá? Então, ele fez ainda outros sermões, mas esse é o mais famoso de todos eles, tá bom? E aí, galera, vamos começar a falar finalmente do Barroco no Brasil, né? O Barroco foi um período que ele se iniciou nos anos de 1600, vindo depois do quinhentismo, por isso ele também pode ser chamado de seiscentismo, beleza? E aí, gente, no Barroco vai ser o primeiro momento da nossa história que a gente vai ter o homem nascido no Brasil escrevendo coisas no Brasil. Então, finalmente, a gente vai ter um brasileiro escrevendo coisas aqui no nosso país, beleza? E aí, gente, o Barroco, ele vai acontecer aqui, né, um pouco depois do que acontece lá em Portugal, porque primeiro os movimentos aparecem lá em Portugal e depois eles vêm para cá para o Brasil, influenciados por filhos de portugueses, né, que moravam aqui no Brasil, e aí vão estudar em Portugal, voltam para o Brasil com essas ideias, né, novas trazidas lá de Portugal e difundem a ideia aqui no nosso país. Então sempre vai ter um delayzinho aí entre o movimento aparecer lá em Portugal e ele começar a ser difundido aqui no Brasil, beleza? Nessa época não existia o WhatsApp, né, gente? Não existia internet, então as coisas demoravam para acontecer, beleza? Então, gente, sabendo disso, quais são as principais características, né, que vocês precisam saber desse Barroco aqui no Brasil, gente? O Barroco, ele foi extremamente marcado pelas dualidades e antíteses, gente. O que quer dizer isso, gente? É o contraste, né? O conflito entre o corpo e a alma, a vida terrena e a vida eterna, a vida virtuosa e a vida do pecado, né? A morte e a vida, a razão e a fé. Então, quando a gente lê lá um texto do Barroco, a gente vai perceber muito esse contraste, né, dentro lá do texto. O cara vai falar de morte, vai falar de vida, ele vai falar de Deus, ele vai falar do capeta. Assim, a gente sempre vai perceber essas dualidades. Então, a antítese é uma figura de linguagem muito presente dentro do texto literário do Barroco, tá bom? Então, gente, esse conflito, né, entre os princípios cristãos da Igreja Católica e os princípios do Renascimento e do Classicismo, né, ele vai estar muito presente no Barroco, tá? O Barroco é uma época de conflitos, como eu já falei para vocês, é época de antíteses, é época de tentar conciliar o que não dá para conciliar, tá? Então a Igreja Católica, como eu falei para vocês lá na frente, ela reage à Reforma Protestante com a Contra-Reforma, com a Inquisição. Então ela procura reprimir as manifestações culturais que vão contra as suas doutrinas. Portanto, esse período é um período de contradição, né, gente? É um período de dualidade. O homem está o quê? Perdido ali. Ele não sabe se ele segue a religião católica ou se ele segue as ideias lá do Renascimento. Então, por causa disso, a gente vai ver muito presente esse dualismo, esse contraste aí dentro das obras do Barroco. A gente tem que lembrar que o homem lá do Barroco, ele está perdido, tá? Ele está vivendo essa crise aí entre a Igreja Católica e a sociedade, tá? Então ele vai refletir isso nas suas obras, tá bom, gente? E aí, gente, uma outra característica é o cultismo e o conceptismo, tá? Aí vocês prestem atenção nisso aqui agora. Gente, o homem do Barroco, ele vai valorizar o cultismo,
Ou seja, a linguagem difícil e rebuscada, tá? Então a gente pega lá um texto do Barroco, é um texto difícil de ser lido, porque eles usam essa linguagem difícil, essa linguagem rebuscada, tá? Ela vai ser cheia de inversões, vai ser cheia de jogo de palavras, ele vai empregar muitas figuras de linguagem, preste atenção nisso. Ele vai empregar muito as figuras de linguagem, isso é um traço muito marcante dos textos do Barroco, tá? E ele também vai valorizar muito, gente, o conceptismo, que vai estar associado ao pensamento complexo, tá? Raciocínio lógico e jogo de ideias, tá? Então preste atenção. As palavras são rebuscadas e difíceis, e isso está ligado ao cultismo. Vou escrever aqui para vocês. Cultismo está ligado às palavras, tá? As palavras. No caso, as palavras rebuscadas e difíceis, tá bom? Então, palavras difíceis. Beleza? E o conceptismo, gente, o conceptismo, ele vai estar ligado às ideias. As ideias, beleza, gente? As ideias e raciocínio complexo, tá bom? Então, a gente precisa ter em mente ideias complexas, tá? Vou botar um azinho aqui, pronto. Então, a gente tem que ter em mente essa diferença. O cultismo são as palavras difíceis, beleza? E o conceptismo, as ideias difíceis, beleza? Cultismo, palavras, conceptismo, ideias, ok? Tá bom? Beleza, então. Próxima característica, gente, o tempo, ou seja, o carpe diem. O tempo, gente, ele vai ficar nesse desespero que o tempo passa rápido, a vida é efêmera, é rápida, o tempo é veloz, destrói tudo, tudo é instável, tudo é passageiro. Então, o homem do Barroco, ele quer viver, ele quer aproveitar a vida dele, ele quer aproveitar esse carpe diem, né? O carpe diem é uma palavra que quer dizer o quê, gente? Uma palavra não, uma expressão que quer dizer o quê? Ela deriva do latim, ela quer dizer aproveite a vida, né? Então ele vive esse desespero que ele tem que aproveitar a vida dele. Ao mesmo tempo que ele também fica naquele contraste, né? Naquele medo, por quê? O homem do Barroco, ele aprendeu lá atrás, né, a igreja falou para ele que ele tinha que sacrificar a vida dele, a vida terrena, por uma vida de glória no céu, né, que ele ia sofrer aqui para ele poder viver uma vida eterna lá no céu, que ia ser maravilhoso lá no céu. E aí ele começa a contestar essas ideias e ele não quer mais sofrer aqui na terra, ele quer aproveitar a vida dele aqui na terra. Então, isso começa a aparecer nos textos, essa ideia do carpe diem, essa ideia do aproveite a vida. Então, gente, quais são as principais características que vocês têm que saber, além dessas que eu coloquei aqui? Eles possuem uma linguagem dramática, tá? Bastante racionalismo, eles têm um exagero e um rebuscamento muito grande, eles vão fazer muito uso de figuras de linguagem, tá? Eles vão ter essa união do religioso com o profano, que está muito dentro ali do dualismo que eu falei, né? Então, eles vão ter esse jogo de contrastes também, tudo está dentro do dualismo. Valorização dos detalhes, tá? Eles são muito minuciosos, eles gostam muito de detalhes, principalmente nas obras, né? nas esculturas, enfim. E o cultismo e o conceptismo, tá? Não esqueçam a diferença entre cultismo e conceptismo. É muito importante que vocês saibam isso, beleza? Aí, gente, tudo isso que eu tô falando aqui em aula, vocês vão anotando. Conforme vocês estão escutando aí eu falar, vocês vão pegando aí, não sei se vocês imprimem a apostila que eu disponibilizo, vocês vão anotando os pontos principais, o que vocês acham que é legal, né, de saber, e façam um resumo próprio com as suas palavras, tá bom? Vai anotando aí. Eu gosto que vocês façam um estudo ativo, já falei isso. Não gosto que vocês fiquem agonizando aí, escutando eu falar aqui no vídeo, beleza? Então tá. Então, gente, a gente vai falar agora sobre esse cara aqui, ó, que faz essas obras que são muito importantes aqui no nosso país. Ele se chama Aleijadinho, né? Na verdade, o nome dele não é Aleijadinho, esse é o apelido dele, digamos, né? O nome dele mesmo era Antônio Francisco Lisboa. Ele nasceu lá na antiga Vila Rica, atual Ouro Preto. Então, lá a gente vai ter até hoje um monte dessas obras conservadas, né? Deveria estar mais conservado, mas temos até hoje lá várias representações de obras do Aleijadinho, e que é um importantíssimo escultor da representação, né, do Barroco aqui no nosso país. Mas, claro,
dentro das artes, né, das artes plásticas. A maior parte das suas obras eram feitas de pedra de sabão. Olha que interessante, gente. E ele tinha como tema central a religiosidade, né, como vocês podem perceber aqui nessa imagem, beleza? Então, conheçam, né, o Aleijadinho, conheçam a cidade lá de Ouro Preto, é muito legal, muito interessante, faz parte da nossa cultura, tá, gente? Então, fica a dica. Gente, agora vamos falar sobre os principais autores do Barroco aqui no Brasil. Gregório de Matos, gente, esse cara aqui é o grande nome do Barroco no nosso país, porque ele era irreverente, ele era satírico, então ele recebeu um apelido chamado Boca do Inferno, tá? Ele falava mal da sociedade inteira na época, ele não estava nem aí, falava de todo mundo, falava dos políticos, falava do povo, ele inclusive foi até perseguido pela Inquisição, tá bom, gente? E ele tinha 4 tipos de poesia: a lírica, a religiosa, a filosófica e a satírica, gente. A poesia lírica, gente, era aquela poesia que o poeta ficava dividido entre o pecado, que era representado pela mulher, e o espírito, né, que era, no caso, o cristianismo. Então ele ficava nesse dualismo amoroso aí entre a carne e o espírito, beleza? A poesia religiosa, gente, ele vai obedecer os fundamentos lá do Barroco europeu. Então os temas eram amor a Deus, a culpa, o arrependimento, o perdão. E aí nessa poesia, gente, a gente vai ter muita presença da linguagem culta, tá? Com as inversões e muita figura de linguagem, beleza? E na poesia filosófica, gente, a gente vai ter um desconcerto do mundo, tá? Uma consciência da transitoriedade da vida e do tempo. Aqui sim a gente vai ter muito presente aquela característica lá do carpe diem que eu falei para vocês. Aquele desespero lá do homem que ele quer aproveitar a vida, mas aí ele fica nessa culpa, né, de que ele tem que seguir os mandamentos de Deus, mas ele quer aproveitar a vida, ele quer ir para boate, mas ele tem que ir para a igreja, enfim, ele não sabe bem o que fazer, então ele está confuso. O homem do Barroco é um homem confuso, pensem nisso, tá? Lembrem disso. E a poesia satírica, gente? A poesia satírica, o próprio nome já diz, né? Quando ele criticou todo mundo da sociedade baiana lá da época dele, tá? Então ele usou uma linguagem diversificada, ele usou até termos indígenas, africanos, e inclusive palavrões, tá, gente? Ele usava palavrões dentro da poesia satírica dele. Usava gírias, usava expressões locais. Então, essas são as características da poesia satírica do Gregório de Matos. Então, lembre desse nome que ele é muito importante no Barroco no Brasil. Beleza, gente? E aí, gente, outros autores vão ser o Bento Teixeira, que é um cara muito importante também no Barroco. Por quê? Porque ele fez a nossa primeira obra do Barroco, tá? É o marco inicial do Barroco aqui no Brasil, foi a obra Prosopopeia de Bento Teixeira, tá? Vocês precisam gravar essa informação. A obra Prosopopeia foi o marco inicial do Barroco aqui na nossa literatura barroca, né, do nosso país. Beleza? E aí, galera, esse era um dos pontos principais do Barroco que vocês precisam saber para sua prova, tá? Eu tento trazer o máximo resumido a aula para vocês não perderem muito tempo.